Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar aqui finalmente sobre o livro Em Busca de Sentido, do autor austríaco Viktor E. Frankl. Essa edição aqui não é minha, eu peguei emprestado com a minha irmã, ela está se formando em psicologia, e a gente vinha conversando sobre essa obra no passado e eu resolvi então pedir emprestado para ela, porque esse livro é meu carinho, assim, enfim, eu acho que ele está meio que esgotado, embora ele tenha tido um hype aí alguns anos atrás. Bom, esse livro aqui ele é muito cotado em vários cursos afora, não só de psicologia, mas também de especializações, de áreas mais específicas, ou sobre a própria logoterapia, né? Que é essa então análise que o autor coloca aqui pra gente mais pro final da obra. Mas calma que a gente já vai chegar lá. Esse livro aqui ele foi publicado em 1946, então se você aí é bom de história, vai lembrar que 1946 foi um ano depois do término oficial da Segunda Guerra Mundial. 1945. O autor ele não queria inicialmente publicar o livro com o seu próprio nome, né? Ele não queria muito holofote, embora virou o que virou. E ele inicialmente queria que o livro fosse publicado com o seu número de prisioneiro. Então, essa coisa da ausência da sua assinatura já começa a dar o tom do livro. Bom, quem foi Viktor E. Frankl? Ele foi um neuropsiquiatra e ele foi o que chamam de fundador da terceira escola vienense de psicoterapia. Ele trabalhava na linha de logoterapia e análise existencial. Mas para além disso, o livro ele não vai se tratar exatamente de um estudo, né? Por mais que ele entre um pouco na sua área, mas o que a gente vai ter aqui é uma obra que destoa um pouco dos demais livros de não ficção sobre Segunda Guerra, porque ele dá uma outra perspectiva. Então, enquanto a maioria está lá falando sobre como era a guerra, como a guerra afetou a população, como essas pessoas foram mandadas para os campos, aqui não. Aqui ele vai, de fato, falar sobre como foi sua experiência e dos demais que estavam ao seu redor, mas, além disso, como ele conseguiu se sustentar em algo mais para sobreviver àquele lugar. O livro, pelo menos na minha visão, ele é dividido em 3 partes, tá? E antes disso, ele faz uma pontuação pra gente que o momento em que ele entra no campo de concentração, ele percebe que existe lá já de cara uma seleção. Uma seleção ativa e uma seleção passiva. A seleção ativa daqueles que iriam entrar no campo ou aqueles que já iriam direto para as câmaras de gás eram partidos da SS, então seria a seleção ativa. A seleção passiva, ela se dava através dos próprios prisioneiros, porque, enfim, vamos pensar aqui, você está ali dentro de um lugar extremamente absurdo, todos os seus sentimentos aflorados, principalmente no início, né? Que é quando você ainda tem energia alguma para fazer alguma coisa. Então existia também esses conflitos internos. Ele dá pra gente essa primeira abertura, assim, conceitual, digamos assim. Ele vai chamar o livro, né, essa obra aqui, de estudo psicológico, né? E aqui na página 20, ele vai dizer pra gente qual é o objetivo da sua obra. O objetivo, então, é fazer o não iniciado também compreender a experiência do prisioneiro e suas atitudes, e compreender também aquele número tão reduzido de ex-prisioneiros que sobreviveram aceitando sua atitude singular diante da vida e que constitui uma novidade do ponto de vista psicológico. Esse livro, ele dá pra gente um vislumbre no que tange a teoria de como aquelas pessoas sobreviviam diariamente, mas para aquelas também que sobreviveram depois. A primeira fase ele vai chamar de choque psicológico. Nessa primeira fase ele vai dizer pra gente como foi o processo dele entrando, né, se deparando pela primeira vez, saindo daqueles trens de carga e se deparando com aquele lugar imenso, com aqueles portões, com aqueles arames farpados. Ele estava numa fila, esse foi um momento que me marcou muito assim no livro. Eu lembro que eu parei para dar uma respirada. Ele estava nessa fila junto com outras pessoas e ele viu que existia um soldado da SS lá na frente que fazia só assim com o dedo. Apontava uma pessoa para a esquerda e outra para a direita. E ele não entendia, assim como todo mundo que estava ali, o que aquilo significava. Então ele foi se aproximando, e ele foi mandado para o lado direito, enquanto um amigo dele foi mandado para o lado esquerdo. Quando ele passa do portão, ele pergunta para um prisioneiro que já estava no campo o que aquilo significava. Esse prisioneiro vira para ele e fala qualquer coisa do tipo: aquelas pessoas que estão sendo mandadas para lá, ou elas têm alguma deficiência, ou eles simplesmente não foram com a cara. E aí ele fica naquela coisa de não estar entendendo, porque ele viu que o amigo dele tinha sido mandado para lá. E aí ele pergunta: tá, mas cadê meu amigo? E aí, nesse momento, o prisioneiro olha para ele, olha para uma chaminé, aponta para aquela fumaça e diz: seu amigo voou aos céus. E aí, a partir desse momento, meu amigo, esse livro aqui, ele vai ladeira abaixo. No bom sentido, né? Se é que tem esse sentido. E aí ele vai falar também pra gente um pouco sobre alguns termos que ele foi cunhando ao longo do tempo, né? Mas que naquele momento, pelo menos a área da psicologia, né, chamava de ilusão de induto.
E essa ilusão, trocando em miúdos, né, lembrando que eu não sou da área, não sou da psicologia, sou da comunicação, então de antemão, caso queiram me corrigir de alguma coisa, fiquem à vontade. A ilusão de induto seria aquele momento que passa pela cabeça de uma pessoa que está no momento mais crítico ali, com perigo de vida. Ela vai achar que em algum momento aquilo ali vai acabar, que vai acontecer alguma coisa que vai salvá-la. É o momento de você se apegar. E aí ele vai trazendo pra gente como foram essas primeiras experiências dele, assim que ele entrou no campo de concentração. Então, os primeiros processos, né, traumáticos, digamos assim, ao se deparar com coisas absurdas. A segunda fase aqui do livro é a chamada A Vida no Campo. E aqui é a parte mais pesada do livro, pelo menos para mim foi muito, porque ele vai falar sobre esse processo de desumanização que todas aquelas pessoas passaram. E então a gente imaginar que eram pessoas de países diferentes, pessoas com culturas diferentes, com línguas diferentes. E o processo de desumanização que essas pessoas começaram a passar, por não entender também o que estava acontecendo, é muito doloroso. O Viktor Frankl vai falar pra gente que o processo de desumanização, ele vai adormecendo o prisioneiro aos poucos. E aquele prisioneiro, ele começa a se tornar dormente a tudo aquilo ali que está acontecendo. Não é que ele não sofra, ele sofre. Mas ele vai se tornando mais alheio ao fato daquele horror estar acontecendo toda hora. É um processo de dentro para fora daquela pessoa. Então, assim, é um momento muito pesado no livro, tá? Então, de antemão, se você tem muita sensibilidade a certos temas, eu diria que talvez você queira pular um pouco esse momento, ou pelo menos estar mais preparado. Outros dois conceitos que o autor vai colocar aqui pra gente ainda nessa fase, né, da vivência no campo, é o sentimento de apatia, né? E aqui ele vai descrever, não sei como é que tá hoje isso, apatia como uma certa defesa, um mecanismo de defesa do corpo, que vai, nesse processo de adormecer a pessoa ao horror, como forma de evitar mais consequências visuais, físicas. O lado fisiológico aqui também é muito importante, a gente acaba vendo um pouco sobre isso. Outro sentimento aqui que ele vai colocar pra gente é o chamado felicidade relativa, né? Seria, trocando em miúdos novamente, o salvo pelo gongo. Então é aquele momento crítico que um prisioneiro chegou muito perto de morrer, muito perto de levar um tiro na cara, muito perto de acontecer alguma coisa, mas algo aconteceu que o fez sair daquela situação. Ele vai chamar isso de felicidade relativa. Tem uma parte muito interessante na página 84 que ele vai falar sobre a cafeína e a nicotina, né? Itens, digamos assim, eles eram muito raros e muito importantes no campo. Então, assim, você se apegava ao que desse para amenizar aquela dor, para amenizar aquele sofrimento. E o café era algo absurdo, não era todo mundo que tinha acesso àquilo, ou a cafeína em alguma outra substância, e a nicotina, né, através do cigarro. Então existia todo um sistema ali de troca. Ele fala um pouco sobre esse momento em que passa pela cabeça dele se vale mais a pena ele guardar um cigarro que ele conseguiu para trocar por uma outra coisa no dia seguinte, ou seria melhor guardar aquilo ali para ele conseguir aguentar mais um dia, enfim. Então, é pensar também nessa perspectiva dessas pessoas que já tinham seus vícios e foram enclausuradas sem acesso a elas, né? Estamos falando de pessoas viciadas em café, pessoas viciadas em outras substâncias, que aqui ele vai chamar de tóxicos. A terceira fase aqui do livro é a chamada a psicologia do prisioneiro recém-liberto. Aqui ele vai começar já a introduzir para a gente um pouco sobre esse conceito que ele cria, né, sobre essa análise, que é a logoterapia, e ele vai passar para o leitor uma reflexão, de fato, que talvez você nunca tenha tido lendo os outros livros sobre o mesmo tema, que é como fica a mente do recém-liberto, né? Qual é a psicologia, qual é o modus operandi mais indicado ou ideal que um prisioneiro de campo de concentração deveria, pelo menos, receber em escala menor, maior, enfim, não saberia dizer. E algo que eu realmente fiquei pensando, porque a gente nunca pensa, né? A gente tende a olhar para a história como algo que inicia num momento, termina de outro e acabou, né? A gente não se debruça sobre as consequências. É tipo quando a gente está lendo sobre o processo de escravidão, né, e de escravização das pessoas aqui no nosso país, por exemplo. A gente aprende lá na escola que existe uma data que encerrou a escravidão no Brasil, mas a gente não estuda como a sociedade não estava preparada, né, e não acolher essas pessoas. Como é que você reintroduz essas pessoas na sociedade? Enfim. Foi um exemplo que eu pensei aqui. Então ele vai falar um pouquinho sobre esse processo, como o recém-liberto está num momento de descompressão, é um momento muito, muito delicado, que ele vai chamar aqui também de doença do mergulhador. Ele faz uma certa alegoria quando o mergulhador está numa profundidade com o seu cilindro e ele não pode, quando ele está voltando para a superfície, tirar esse cilindro rapidamente.
porque existe toda uma questão ali química, física, enfim, pressão atmosférica. Então, ele vai fazendo essa pincelada sobre como é que ficaria, né, a cabeça de uma pessoa recém-liberta. E, enfim, misturado a isso, ele vai falando um pouco sobre como é que foi para ele ter sobrevivido dia após dia, né? Porque é realmente algo incrível a se pensar. Então, a logoterapia, que é essa sua análise, né, já adiantando aqui um pouco o assunto, ela tende a trazer a responsabilidade, ela tende a fazer com que o paciente, enfim, tenha isso em mente. Qual é a busca de sentido para a sua vida? Claro, existe todo um processo metodológico, científico, enfim. Ainda nesse contexto, ele vai falar sobre 2 sentimentos que apareciam muito em prisioneiros recém-libertos dos campos de concentrações, que eram a decepção e a amargura. A amargura para aqueles que, no fim de tudo, não entenderam qual foi o propósito daquilo tudo. E óbvio que aquilo ali não tinha um propósito, para além de ideologias absurdas e políticas. Enfim, esse era o primeiro, a amargura e a decepção, né, para aqueles que foram mandados para os campos e que esperavam que quando eles retornassem de alguma forma, se retornassem, iriam encontrar algum familiar, iriam encontrar alguém do lado de fora. E muitos deles não encontraram. E aí, sobre a logoterapia, ele vai dizer o seguinte, na página 128. A logoterapia considera a sua tarefa ajudar o paciente a encontrar sentido em sua vida, na medida em que a logoterapia o conscientiza do logos, oculto de sua existência. Trata-se de um processo analítico. Até esse ponto, a logoterapia se assemelha à psicanálise. Entretanto, quando a logoterapia procura tornar algo novamente consciente, ela não restringe sua atividade a fatos instintivos dentro do inconsciente do indivíduo, mas se preocupa também com realidades existenciais, tais como o sentido em potencial da sua existência a ser realizado. Então, a ideia da logoterapia, né, nessa interpretação aqui que o autor coloca pra gente, é trazer um senso de responsabilidade, um senso de agência por parte daquele paciente. Ele faz uma distinção com a psicanálise de Freud, enquanto o autor fala que a psicanálise freudiana seria algo mais de retrospectiva, né, esse retorno ao passado, né, enfim, redundância, mas é sobre isso. Enquanto a logoterapia estaria colocando o paciente para olhar para frente, né? Ele chega a falar isso quando ele está nos últimos momentos ali, já para ser liberto do campo, como ter, de algum modo, uma certeza que algo lá fora poderia ainda o salvar. Ele conseguiu se manter, né, de pé. E a logoterapia tem um pouco mais desse lado mais, enfim, humano, digamos assim. Não que a psicanálise de Freud não a tenha. Sobre o papel da logoterapia e do logoterapeuta, ele diz o seguinte, na página 134. Em linguagem figurada, o papel do logoterapeuta é antes o de um oculista que de um pintor. O pintor procura transmitir-nos uma imagem do mundo como ele o vê. O oftalmologista procura capacitar-nos a enxergar o mundo como ele é na realidade. O papel do logoterapeuta consiste em ampliar e alargar o campo visual do paciente, de modo que todo o espectro de sentido em potencial se torne consciente e visível para ele. Então, eu acho que poderíamos definir aqui que uma das palavras principais da logoterapia é responsabilidade de si para com a sua própria realidade. Enfim, gente, esse aqui é um livro incrível, um livro pesado, um livro denso. Eu fiz ele em 3 dias, mas assim, mesmo sendo um livro que tem 170 páginas, mais ou menos, você não consegue ler de cabo a rabo, assim, eu pelo menos não o recomendo. Primeiro porque é muita informação, são informações muito densas, principalmente da metade pro final, mas também porque é um livro para você ir refletindo mesmo, sabe? É um livro, assim, que vai mexer com você, né? E, enfim, até para quem não é da área, vai conseguir aproveitar bastante a leitura. Eu vou ver se eu encontro esse livro em uma promoção para, né, para pegar para mim o meu exemplar. E é isso. Se você já leu esse livro, se você tem outros de recomendação, enfim, ou se você já precisou ler ele na faculdade, numa pós, enfim, deixa aqui para mim nos comentários. Vai ser bem interessante para a gente discutir, né, e seguir aí pensando sobre esses temas. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um like e até a próxima. Tchau!